Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Henrique Litaif do canal Lógica Online. Estamos iniciando mais uma aula ao vivo do hoje material de matemática, que é logaritmo e função logarítmica. Vamos verificar as propriedades de logaritmos e também a aplicação de funções, principalmente relacionadas a gráficos e outros tipos de conteúdos. Por favor, aconselho quem esteja anotando nossa aula que largue o pão de queijo, a Coca-Cola, o din-din ou qualquer outra coisa. E, por favor, comece a estudar. Coloque papel e caneta apenas em cima da sua mesa e mais uma garrafa d'água, entendido? Sim, é isso. O pessoal que quer participar de nossa videoaula, nossos grupos de estudo, nós temos pacotes com um preço bem justo, bem tranquilo. Vocês podem entrar em contato comigo, com nossa equipe, através do Lógica Online, do Lógica Online, do Instagram, e também no nosso site, logicaonline.com.br. Dito isso, vamos começar agora o material de logaritmos e função logarítmica. Existe uma regra bem simples que podemos fazer um exercício um exercício bacana, bem assim, com uma frase. E essa frase, ela é relacionada a uma expressão logarítmica. Por exemplo, uma planta que inicialmente media 1 centímetro, sua altura dobra a cada mês. A pergunta do problema é bem simples. Na verdade, uma pergunta, ele quer saber quanto que é. Escreva o gráfico de função para 3 meses. Para 6 meses, aliás. Em primeiro lugar, vamos tentar pensar um pouco. Se ele diz que ela dobra, essa altura dobra a cada 2 meses, significa 2 elevado a x, né? 2 elevado a 0 é 1 centímetro, né? 2 elevado a 1 vai ficar 2 centímetros. 2 elevado ao quadrado, mas, como vocês sabem, eu sou um cara chique, né? Eu gosto de colocar tudo como diz a mulher católica, vamos colocar tudo na tabelinha, tudo bem? Então vamos fazer um gráfico aqui. Vamos fazer um gráfico de tempo pela altura dessa tal planta. Vou colocar aqui. Vamos colocar aqui 6 meses, né? Tá bom. Beleza aqui. Tempo igual a 0 meses, né? O início, né? A altura ele falou que é 1 centímetro. Depois 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, que é o dado efeito específico do problema. Beleza aqui. Como eu falei, ela dobra. Dobrar significa uma função exponencial do tipo 2 elevado a x. Aqui vai ficar como? Aqui vai ficar 2 elevado a 1, que é igual a 2 centímetros, 2 elevado ao quadrado, que é 4, dobrando, sempre dobrando, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Aqui 2 elevado ao cubo, que é 8. 2 elevado à quarta, que é 16. 2 elevado à quinta, que é 32. E, é claro, 2 elevado à sexta, que é igual a 64. Se nós fizéssemos um gráfico dessa função, e observe que essa função, uma função do jeito que eu escrevi e desenhei aqui, ela é uma função do tipo f de x igual a 2 elevado a x. Vai dobrando, 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 dobrando. Fizermos um gráfico, vamos fazê-lo agora. Fizermos um gráfico de altura, esse y vai ser o que? A altura pelo intervalo de tempo. Deixa eu me desenhar direito esse gráfico aqui. Vamos fazer um gráfico de altura pelo intervalo de tempo. Nós podemos ter um gráfico parecido com esse. O tempo começa no 0 e vai até o 6. Metade disso vai ser 3. Depois 1, aqui 2. 4, aqui 5.
Os valores de y vão do 1 até o 64. Então, aqui em cima é 64. Metade 32. Já ensinei vocês a fazerem isso, né? Metade é 16. Metade é 8. Metade é 4. Metade é 2, e assim por diante. Se eu fizer esse gráfico, quando x for igual a 0, y igual a 1, um ponto bem aqui. Quando x for igual a 1, y igual a 2. Bem tranquilo aqui. Quando x for igual a 3, y vai ser igual a 8. Ah, desculpa. Quando x for igual a 2, y igual a 4. Quando x for igual a 3, y igual a 8. Quando x for igual a 4, y igual a 16. Quando x for igual a 5, y vai ser igual a 32. Quando x for igual a 6, y vai ser igual a 64. Na verdade, nós fizemos alguns gráficos dessas questões numa outra ocasião. Vai embora essa função exponencial. O crescimento de micro-organismos, a contaminação de uma população durante uma doença, ou no caso do exemplo que eu coloquei aqui, o tempo de crescimento de uma árvore, supondo que obedeça a essas condições aqui, são, por definição, funções logarítmicas. Função logarítmica é um cálculo matemático que ajuda a simplificar a função dos exponenciais relativamente longas. É isso que a gente vai tentar aprender e tentar colocar aqui. Mas o que é mais importante é que isso relaciona para uma lei matemática. O que eu vou ensinar a vocês é uma lei matemática que pode descrever quase todos os organismos vivos. No caso específico da pandemia que a gente está vivendo, a lei matemática que tem várias variáveis, tem muitas variáveis, né? A quantidade de contaminação, distanciamento social, grau de virulência do micro-organismo, tudo isso forma a curva que nós chamamos de curva de crescimento de uma determinada doença. Quando vocês veem, por exemplo, os cientistas falando que em pouco tempo vai dobrar, vai entrar em colapso o sistema, é por causa dessas curvas logarítmicas que são escritas a partir dos dados experimentais. Às vezes, o que acontece é que você faz o modelo matemático dessas curvas logarítmicas e você observa que você anda, por exemplo, até esse ponto aqui. Significa que a partir daqui o negócio vai explodir. É nesse momento, é esse tipo de análise que os cientistas fazem, os estatísticos, os matemáticos, para dizer quando uma doença, quando uma pandemia ela vai explodir ou não. Quando é que você pode fazer para evitar essa contaminação muito grande. Ou seja, se algum dia vocês perguntarem de onde podemos utilizar os modelos matemáticos, eu lhes juro para vocês, é nessa época que nós estamos vivendo. A falta de conhecimento desses modelos básicos, que vai ser uma coisa bem básica para vocês, é o que está causando muitas mortes no nosso país, porque por falta de conhecimento até de autoridades, não tomam medidas adequadas, apenas para prever o crescimento de uma curva e também o sofrimento envolvido nisso. Então, a matemática, dessa parte de logaritmo, ela é uma das partes matemáticas de aplicações mais abrangentes e mais interessantes que a gente vai ver até agora. Bom, deixa eu continuar aqui. Dito isso, o que é um logaritmo? Muito bem, funciona da seguinte forma. Definição de logaritmo. Nós dizemos que o log de A na base B é igual a x. De novo, o log de A na base B é igual a x. Isso aqui é uma expressão matemática de função exponencial, que significa B elevado a x é igual a A. Por exemplo, exemplo número 1. Digamos que eu tenha log de 25 na base 5. Quanto que ele é? Aí você fala assim, log de 25 na base 5 é igual a x. Como resolve isso? Vai ficar 5 elevado a x é igual a 25. E resolve segundo função exponencial. Vai ficar 5 elevado a x, que é igual a 5 ao quadrado. Portanto, tem um x igual a 2. Outro exemplo, exemplo 2. Log de 0,01 na base 10. O que significa isso? É igual a x, que eu não sei quanto que ele vale. Não esqueça que o logaritmo é
toda essa estrutura que eu desenhei. É o log de 0,01 na base 10. Isso é logaritmo. Depois a gente vai destrinchar os outros nomes, tá bom? Como faz o cálculo? É 10 elevado a x igual a 0,01. Portanto, vai ficar 10 elevado a x igual a 10 elevado a menos 2. X é igual a quanto? X é igual a menos 2. Então, isso aqui é a propriedade básica de como aplicar e como relacionar o logaritmo. Não é muito complicado. Observe esse outro caso aqui. Exemplo 3. Log de 1 na base 3. Quanto que é? X. Vai ficar quanto? 3 elevado a x é igual a 1. 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 0, porque todo número elevado a 0 é 1, igual às bases. X é igual a quanto? X é igual a 0. Ficou claro aqui a relação? Só um minuto, rapidinho. Então, dentro dessa estrutura que eu estou explicando e do que eu estou relacionando aqui, nós temos algumas características de logaritmo para lembrar. Vamos verificar, por favor. Quando eu escrevo log de A na base B igual a X, eu tenho os nomes dessas partes. Isso significa o quê? Isso aqui significa logaritmando. Isso é a base do logaritmo. E isso é o valor do logaritmo. Você pode ser mais íntimo com ele, tá? A gente pode falar log, tá bom? O valor do log. E que fique claro, isso tudo aqui é o logaritmo. Log de A na base B é igual a X. Isso aí é o logaritmo, o valor do logaritmo, tá bom? De novo. Então, quando você faz a aplicação, o que você tem? Você tem B elevado a X é igual a A. Henrique, volta aí para eu copiar, por favor. Claro. Então, vai ficar B elevado a X é igual a A. O que significa isso daqui? Significa que esse B é potência, X é expoente e A é a base. É bem fácil, né? É bem simples, né? Relacionar, não é muito complicado, não. Vamos fazer mais um? Só para fixar, ver se a gente entendeu mesmo? Perfeito. Alguém falou comigo? Maurício, pode falar, querida, por favor? Pode repetir, por favor. Claro. Recapitulando aqui, deixa eu só redesenhar, que ficou meio, como diz o ex-namorada do um aluno nosso, ficou feio, né? Então vai ficar como? Log de A na base B é igual a X. O que é esse A? Esse A chama-se logaritmando. Esse B é a base. E esse C é o logaritmo, ou seja, o valor do logaritmo. E todo logaritmo, pelo menos por enquanto, obviamente eu vou ensinar algumas propriedades para vocês, se resolve através de funções exponenciais. Vamos fazer alguns exemplos para fixar do que nós estamos falando? Vamos lá, por favor. Laine, pergunte, querida. Volta lá mais em cima para eu tirar print, por favor. Qual parte? Aqui, querida? Isso, obrigada. Então, dessas definições de log, é fundamental você não errar, cometer pequenos enganos matemáticos, tá? Porque a gente vai precisar dessas propriedades muitas e muitas vezes. Então, tem que tirar a dúvida mesmo da parada, tá ok? Bom, dito isso daqui, vai para essa parte aqui. Vamos fazer agora alguns exemplos. Log de 81 na base 3. Como é que faz? Você diz que é igual a x. Então vai ficar quanto? Vai ficar 3 elevado a x é igual a 81. 3 elevado a x é igual a quanto? Quem é 81? Eu vou fazer um pouco rápido, senhores, porque hoje nós temos muita coisa para ver. Vocês vão ter que acreditar em mim algumas vezes, tá? 81 é 3 elevado a quinta. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3... Não, é 4. A 3 é a quarta. Então vai ficar quanto? Isso daqui vai ficar x é igual
é igual a 4. Beleza. Outro exemplo. Log de 32 na base 1 sobre 2. Rapidinho, é uma questão estética, mas é muito importante isso daqui, porque se eu tivesse no ao vivo, você escrevessem errado, eu ia rasgar a folha de vocês. Escreve log, aí você escreve logaritmando, log de 32. Aí no espaçozinho aqui, você vai escrever a base, na base 1 sobre 2. Entendeste como é que faz? Como é que resolve isso? Você vai dizer que isso aqui é igual a x. Então vai ficar quanto? 1 sobre 2 elevado a x. Eu coloco entre parênteses por uma questão de organização. Sério, vocês têm que fazer tudo bonitinho. É igual a quanto? É igual a 32. Então aqui eu tenho 1 sobre 2 elevado a x é igual a 32. Quem é 32? 4, 8, 16, 32. 32 é 2 elevado à quinta. Não esqueça que para resolver uma função exponencial, você tem que igualar as bases. Eu vou inverter esse cara aqui, tá bom? Vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1 sobre 2 elevado a menos 5. 2 elevado a 5, invertendo, é 1 sobre 2 elevado a menos 5. Cancela aqui. Aí eu vou ter quanto? Eu vou ter x igual a menos 5. Gostaram? Lindo, não é verdade? Tirem print, por favor. Vamos fazer mais um caso, tá bom? Realmente está bem mais limpinha a transmissão, né? Já, letra C. Log de 5 na base raiz de 5. Quanto que é? Aí você diz que vale quanto? Vale x. Então vai ficar quanto? Raiz de 5 elevado a x, lembra-se? É igual a quanto? 5. 5 é 5 elevado a 1. Não esqueça que aqui é 1 e aqui se chama 2. Então é 5 elevado a 1 sobre 2 elevado a x, que é igual a 5 elevado a 1. Isso aqui, na prática, significa 5 elevado a 1 sobre 2 multiplicado por x é x sobre 2, que é igual a 5 elevado a 1 igualando as bases. Então x sobre 2 é igual a 1, x é igual a 2. Bem simples, não é verdade? Outro caso, letra D. O último dessa parte. Log de 1 na base 8. Aí você fala que é quanto? Que vale x. Então vai ficar quanto? Vai ficar 8 elevado a x é igual a 1. Lembre-se, resolver uma função exponencial é igualar as bases. 8 elevado a 0, né? Então x é igual a quanto? X é igual a 0. Então, todos esses casos que eu expliquei e mostrei aqui para vocês são apenas aplicações da própria definição de logaritmo. O problema é que da definição de logaritmo tem as chamadas consequências da definição, ou também chamadas de condições de existência da definição. Ficou claro? Querido, fale, meu querido Maurício. Repete essa D, por favor. Lembre-se, isso aqui é log de 1 na base 8. Vai ficar 8 elevado a x igual a 1. Qual é o número que é elevado... Qual o número para igualar na mesma base? Sempre vai ser elevado a 0. Porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Não esqueça de desligar o microfone, Maurício. Ficou claro aqui a relação? Lembre-se, isso aqui é a mesma coisa que 8 elevado a 0. Se tivesse escrito 9, ficaria 9 elevado a 0 e assim por diante, tá bom? Vamos lá, consequências, condições da existência de logaritmo. Vamos lá. Perguntem, tá bom? Qualquer dúvida, gritem, falem, levantem a mãozinha, apertem no botão levantar a mão, tá? Muito importante isso pra gente. Vamos lá, condições de existência do logaritmo. O logaritmo, mais uma vez, eu vou ficar escrevendo... Não esqueça que essa aula vai ser uma eterna repetição de muitos detalhes. Mas essa repetição vai ajudar a manter a parte teórica. Então, por favor, caso não entendam algo, por favor, gritem. Então, quando a gente fala disso, vamos lá, log de A na base B é igual a alguma coisa. O que é o A? O A se chama logaritmando. E o que é o B? O B é a base.
Para que um logaritmo exista, o logaritmo tem que obedecer 3 condições. A primeira condição é que o logaritmando ele tem que ser maior do que zero. De novo, para que o logaritmo exista, você não pode colocar qualquer número. Não é assim, não é qualquer número. Vamos lá. Qual a primeira condição para a existência de logaritmo? Em primeiro lugar, o logaritmando tem que ser maior do que zero. E a base, ela tem que ser maior do que zero e, ao mesmo tempo, diferente de 1. Porque, de acordo com essas restrições impostas, por exemplo, você tem que excluir todos os casos que não dê para criar função exponencial. Como eu já expliquei na aula anterior, funções exponenciais, quando a gente coloca com sinal negativo, vão ficar com sinais opostos. E, portanto, não tem como igualar a base. Quer dizer, tem, mas não é o objetivo da nossa aula, que a gente pode aprender só em álgebra linear, que tem uns casos bem interessantes. Seja como for, quando você faz logaritmo dentro do conjunto dos números reais, que é o caso que nós estamos estudando, tem que obedecer essas 3 condições para a existência dele. O que significa isso? Que o logaritmando ele tem que ser maior do que zero, e a base ela tem que ser maior do que zero, e tem que ser diferente de 1. Por causa dessas condições, dessas pré-condições para a existência de logaritmo, na verdade, a gente pode ter as chamadas consequências da definição de log. Deixa eu me escrever para você. Consequências da definição de log. Vamos lá para a consequência? Primeira consequência. O log de 1 em qualquer base é igual a zero. Anotem, por favor. O log de 1 em qualquer base é igual a zero. Exemplo. Observem aqui. Log de 1 na base 5 é igual a quanto? É igual a x. Vai ficar quanto? 5 elevado a x é igual a 1. 5 elevado a x é igual a 5 elevado a zero. Maurício, toda vez que for igual a 1, para a gente igualar a base, a gente tem que colocar expoente zero. Porque todo número elevado a zero é igual a 1. E por isso x é igual a quanto? Zero. Exemplo 2. Log de 1 na base 100 é igual a quanto? É igual a x. Então vai ficar 100 elevado a x é igual a 1. Vai ficar 100 elevado a x tem que ser igual a quanto? A 100 elevado a zero. Por quê? Porque 100 elevado a zero é igual a 1. Então x é igual a zero. Isso é a consequência. A consequência diz o seguinte, que quando eu tenho log de 1 em qualquer base, a resposta vai ser zero. Não esqueça que os objetivos de passar essas consequências é simplificar a vida de vocês. Consequência 2, segunda consequência. Anotaram, meninos? Vocês anotaram? Anotaram, né? Segundo caso. Log de A na base A é igual a 1. Ou seja, quando o logaritmando for igual à base, quando o logaritmando for igual à base, o log vale 1. Sempre é desse jeito, tá bom? Observem esse caso aqui. Log de 10 na base 10 é igual a quanto? É igual a x. Vai ficar quanto isso aqui? Vai ficar 10 elevado a x é igual a 10. X é igual a quanto? X é igual a 1. Exemplo 2. Log de 3 na base 3 é igual a quanto? É igual a x. Vai ficar 3 elevado a x é igual a 3, que é igual a 1. X é igual a 1. Ou seja, qual é a consequência que nós estamos trabalhando aqui? A consequência diz que se eu tenho logaritmando igual a base, a resposta dele vai ser sempre igual a 1. Essas duas últimas propriedades são relações diretas que a gente pode escrever de um log, tá bom? Prestem bem atenção aqui. Terceira propriedade. O log de A
elevado a n na base A é igual a n. Ou seja, o log de expoente, quando o logaritmando é igual a base, é o próprio expoente. Funciona assim essa propriedade. Exemplo 1. Log de 4 na base 2. Esse 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Ou seja, logaritmando igual a base. Então, cancela, isso aqui vale 2. Depois eu vou explicar em detalhes a propriedade. Ficou claro aqui a relação? Bem simples. E a última, minha preferida, é claro. Ah, não, penúltima, aliás. Quarta propriedade. A elevado a log de B na base A é igual a B. Isso aqui é autoexplicativa, tudo bem? Quando eu tenho um expoente de base, quando as bases forem iguais, você pode cancelar diretamente. E, finalmente, a quinta propriedade. Quando o log de x na base A for igual ao log de y na base A também, nós podemos cancelar e podemos dizer que x é igual a y. Isso aqui é propriedade básica, eu quero que vocês printem e não esqueçam que elas vão ser muito importantes para a gente, tá bom? Vamos aplicar isso que nós aprendemos agora? Vamos lá. Exercícios de aplicação. Número 1. Determine o valor de, letra A, quanto que é o log de 128 na base 2? Rapidinho, eu ia esquecendo de falar, uma palavra de cautela. Todas as vezes que vocês fizerem log, simplesmente façam a fatoração, apenas isso. Apenas fatorem os elementos, fica muito mais fácil. Tá bom? É bem simples. Isso aqui é igual a quanto? É igual a x. Já aprendemos a fazer isso. O que significa isso daqui? 128 na base 2 significa 2 elevado a x, que é igual a quanto? É igual a 128. Só um minuto, por favor. Já. Vai ficar 2 elevado a x é igual a quanto? Quem é 128? 128, pela definição, vai ficar 2 elevado a 4, 8, 16, 32, 64, 128. 2 elevado a sétima. Isso aqui, igualando as bases, x é igual a quanto? Sétimo. Por enquanto, a gente está fazendo o método direto. Como é que se resolve o log? Igualando as bases. Sempre tem que colar as bases. Querida Gerciane, fale, por favor. Henrique, qual foi a última coisa que o senhor falou? Porque minha conexão caiu, aí eu passei a entrar agora. Só essa última coisa. Essa daqui, essa última aqui, tá falando? É. Eu escrevi que quando eu tenho log... Deixa eu me escrever aqui de novo, tá bom? Eu escrevi quando eu tenho log de x na base A, que é igual ao log de y na base A, ou seja, quando as bases são iguais, dentro de uma igualdade matemática, nós podemos cancelar os logs e igualar os logaritmandos. Obrigada. Lindo, né? Observe esse exemplo aqui agora. Exemplo B.
Quanto que é o log de 9 na base raiz de 3? Isso aqui vai ser igual a quanto? Você diz que é igual a x. Como se resolve? Raiz de 3 elevado a x é igual a 9. Como se resolve uma função exponencial? Igualando os expoentes. Anotem isso daqui, por favor, nunca mais esqueçam, sério mesmo. Aqui, meus queridos amigos diferenciados, aqui tem o número 1 e aqui é o número 2. É por isso que se chama raiz quadrada, tudo bem? Então, como é que vai ficar o nome desse rapaz? Vai ficar 3 elevado a 1 sobre 2 elevado a x, que é igual a 9. Quem é 9? 9 é 3 ao quadrado. Respira. Isso aqui é potência de potência, está multiplicando. Vai ficar como? Vai ficar 3 elevado a 1 sobre 2 multiplicado por x é igual a x sobre 2, tá bom? Vai ficar x sobre 2, que é igual a 3 elevado ao quadrado. Cancela, que nem os namorados, tá? Igualou, cancela. X sobre 2 igual a 2. X é igual a quanto? X é igual a 4. Morreu aqui, respira. Bacana. E finalmente, esse exemplo C, vai ficar como? Log de 3, raiz de 3 na base 1 sobre 9. Mais uma vez, eu sei que, às vezes, alguns cálculos, alguns detalhezinhos matemáticos podem escapar. Eu aconselho, sinceramente, a revisarem nossas aulas de potenciação e radiciação. Caso vocês não tenham acesso ainda, peçam para mim, tá? Eu vou colocar no grupo, tá? Não esqueça de sempre verificar nossas pastas antigas, sempre vai ter material para vocês. Fica aparecendo, né, para vocês. Então, tome cuidado. Isso aqui vai ser igual a quanto? É igual a x. Aí você coloca o quê? 1 sobre 9 elevado a x é igual a 3 raiz de 3. Quem é 1 sobre 9? 1 sobre 9 é 1 sobre 3 ao quadrado. Vai ficar 3 elevado a 2x, que é igual a 3 elevado a 1 multiplicado por, aqui é 1, aqui é 2, 3 elevado a 1 sobre 2. Isso aqui é multiplicação de potências de mesma base. Já estudamos esse assunto, tá bom? Função exponencial. Vai ficar 3 elevado a 2x é igual a quanto? Multiplicação de potência de mesma base. O que eu faço? Repete a base, somos expoentes. Isso aqui vai ficar quanto? 2. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Cancela. Isso aqui vai ficar quanto? 2x é igual a quanto? A 3 sobre 2. Isso aqui, x é igual. Esse cara está multiplicando, ele passa dividindo e vai multiplicar com esse rapaz aqui. Vai ficar 3 quartos. Então, eu queria mostrar nessa parte, pelo menos nessa parte aqui do logaritmo, que você vai ter que lembrar de todos aqueles cálculos e todas as propriedades de potências e raízes. Senão, vai dar moca pena palheta, tá bom? Vamos aplicar um exercício de definição para ver como é que funciona? Vamos mostrar isso agora. Exemplo 2. Anotaram aqui, senhores? Senhoras? Meu querido Vini, rapaz, como é que você está? O Vini tinha entrado aqui, né? Espera aí rapidinho. Vini? Observem esse exemplo, senhores. Exemplo 2. Determine os valores reais de x para os quais existe, desculpa, o seguinte log. Log de x menos 3 na base 2. Só um minuto, senhores, por favor. Só um minuto, por favor. Então manda para mim essas páginas, eu estou esperando aqui, tá, querido? Abraço. Muito bem. Lembro
Por favor, antes de fazer essa questão, vamos relembrar um detalhe que eu havia falado anteriormente. Eu disse que um log pode ser escrito na forma log de A na base B é igual a alguma coisa. Para que esse logaritmo exista, ele tem que obedecer 3 condições. O logaritmando ele tem que ser maior do que 0, e a base ela tem que ser maior do que 0 e tem que ser diferente de 1. Então, quando ele pergunta nessa questão, determine os valores reais de x para os quais existe o seguinte log, ou seja, log de x menos 3 na base 2, ele quer que eu calcule, observe essa frase que eu vou utilizar agora, ele quer que eu calcule a condição de existência desse logaritmo. Ele quer que eu calcule a condição de existência desse logaritmo. A base, graças a Deus, ela está bem tranquila, porque essa base aqui é o número 2. Ela é maior do que 0? Ela é diferente de 1? Sim, então não tenho que me preocupar com ela com nada. Tenho que me preocupar com esse cara aqui que tem x, não é verdade? Porque nessa parte aqui, esse x menos 3, ele está na posição do logaritmando. Consequentemente, se ele é o logaritmando, significa que para que ele exista, eu tenho que obedecer algumas condições. Que condição é essa? Eu estou dizendo. Logaritmando, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser maior do que 0. Respira. Logaritmando, ele tem que ser maior do que 0. Significa que x tem que ser maior do que quanto? X tem que ser maior do que 3. Então, recapitulando o que eu falei, para que esse logaritmo aqui exista, o x ele tem que ser maior do que 3. Querida Eduarda, pode falar, por favor. É claro, minha querida. Eu falei lá no começo do problema que o log de A na base B, observa aqui, ele tem que obedecer algumas condições. Eu tenho o logaritmando, que é o A, e a base, que é o B. O logaritmando, que é esse A, para que o logaritmo exista, ele tem que ser maior do que 0. Ele tem que ser maior do que 0. E a base, ela tem que obedecer 2 condições. Tem que ser maior do que 0 e tem que ser diferente de 1. Esse problema ele pergunta para determinar os valores reais que tornam para que exista esse logaritmo. Ora, para que exista o logaritmo, ele tem que obedecer as condições de existência do logaritmo. Aqui eu observo que a base não tem que me preocupar com nada, porque a base, lembre-se, a base de um logaritmo, para que exista esse logaritmo, ele tem que ser maior do que 0. Ok, o 2 é maior do que 0. E tem que ser diferente de 1. Ok, o 2 é diferente de 1. Acabou o cálculo. Não precisa fazer nada. Eu tenho que me preocupar com os caras que têm x. Porque a pergunta do problema é quais são os valores possíveis de x que eu posso colocar aqui para que esse logaritmo seja verdadeiro. No logaritmando eu tenho x menos 3. Então, eu coloco a condição de existência do logaritmando. Esse logaritmando, para que exista, o que tem que acontecer? O x menos 3 tem que ser maior do que 0. Portanto, x tem que ser maior do que 3. Que fique clara essa resposta. Quando eu falo isso daqui, deixa-me colocar logo a resposta final, né? O conjunto solução, qual vai ser? A solução é x pertence a reais, é claro, tal que x tem que ser maior do que 3. Significa que as únicas respostas aceitáveis para esse logaritmo, para que ele exista, que é o que ele está perguntando nesse problema, é que x seja maior do que 3. Se eu colocar 3, não vai dar, porque vai ficar 3 menos 3, 0. Se eu colocar 2 não vai dar, porque 2 vai ficar 2 menos 3, substituindo aqui, vai ficar menos 1. Então, é apenas um cálculo de condição de existência, um cálculo de inequação, tá bom? Na verdade, tua pergunta foi muito boa, Maria. Vamos complicar um pouco mais? Exemplo 3. Ô, Stephanie, você nem se manifestou hoje? Já. Encontre os valores de x para que o logaritmo abaixo exista. Encontre os valores de x para que o logaritmo abaixo exista. Então, vamos lá. Qual o logaritmo? É log de x ao quadrado menos 4x menos 5 na base x menos 2.
Aqui tá bacana, olha, tá muito legal. Vamos lá. Como eu já falei anteriormente, um logaritmo para existir, nós temos que pegar o logaritmando dele tem que ser maior do que zero, e a base, ela tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Ela tem que ser maior do que zero e tem que ser diferente de 1. O logaritmando é esse daqui. Então, vamos fazer esse daqui. Vamos lá. Passo número 1. Quando é que um logaritmando existe? Quando o logaritmando, que no caso é o x ao quadrado menos 4x menos 5, respira. Isso é o logaritmando. Ele tem que ser o quê? Ele tem que ser maior do que zero. Isso aqui é uma inequação do segundo grau. Vocês aprenderam na nona série como fazer. Vamos revisar? Como é que se resolve uma inequação do segundo grau? É fácil, resolve na tora mesmo, tá bom? Vai ficar como esse daqui? Vai ficar delta, né? Resolve como se fosse uma equação normal. Delta tem que ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, vai ficar 16, menos 4 vezes 1 vezes 5, positivo aqui, vai ficar delta igual a 20 mais 16, que é 36, portanto, raiz de delta é igual a 6. Fazendo Bhaskara, para esse caso, vai ficar quanto? X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, que é 6 dividido por 2 vezes a, eu vou ter x' igual a quanto? 4 mais 6 é 10, dividido por 2 é 5, e vou ter x duas linhas, que é igual a 4 menos 6, que é menos 2, dividido por 2, que é menos 1. Então, eu vou desenhar aqui, nós temos o primeiro gráfico. No primeiro gráfico, eu tenho os valores que eu encontrei. Os valores que eu encontrei, quais foram? Foram menos 1 e 5. Observe o meu cuidado de colocar. Essa função é positiva ou negativa? Essa função ela é positiva. Significa concavidade voltada para cima. Quando colocamos concavidade voltada para cima, o que significa isso? Que aqui para cima são os valores positivos, aqui embaixo são os valores negativos e aqui em cima os valores positivos de novo. É bem simples de lembrar, bem simples relacionar. Quais são os valores que me interessam? Esse cara ele quer os valores maiores do que zero. Os valores maiores do que zero são os valores positivos, ou seja, esses valores e esses valores aqui. Caso tenha alguma dificuldade com respeito à função e inequação do segundo grau, por favor, vamos ter que dar uma revisada nas aulas anteriores, tá bom? Mas isso só foi a primeira parte, tá bom? O que ele pergunta mais? A base, ela tem que obedecer duas condições. Vamos colocar aqui a base. O x menos 2. A base, ela tem que ser maior do que zero. Ou seja, x tem que ser maior do que 2. E a última condição é que a base, ela tem que ser diferente de 1. Então, x tem que ser diferente de 1, mais 2. X tem que ser diferente de 3. Não se preocupe, o diferente só vai ficar no nosso cálculo mesmo, não tem nada de espetacular. Bom, vamos lá. Vamos colocar esse gráfico aqui agora. Colocando aqui na segunda parte, ele falou que x tem que ser maior do que 2. O 2 está entre menos 1 e o 5, então eu vou colocar ele aqui, olha. O que significa maior do que 2? Quando a equação do primeiro grau é o caso erguer as mãos e dar glória a Deus, é fácil. Ele quer apenas os valores maiores do que 2. Maior que 2 significa a direita dos 2, que no caso são esses elementos aqui. O último gráfico, que significa lá, o último gráfico, ele diz que x tem que ser diferente de 3. O que significa diferente de 3? Olha, diferente de 3 significa que pode ser maior do que 3, menor do que 3, só não pode ser o 3. Então, qual é a resposta certa? A resposta certa, não sei se você lembra de função exponencial, são os pontos em que os gráficos eles são necessariamente iguais. Os gráficos eles só são iguais a partir desse ponto, tá vendo aqui? Ó? A partir do 5. Tá vendo como está todo riscadinho bonitinho aqui? Os gráficos são só iguais a partir do 5. Então, qual vai ser a resposta certa? É fácil. Solução vai ficar o quê? X pertence a reais. Tal que x tem que ser o quê? X tem que ser maior do que 5, porque é a única parte que obedece às respostas. Esse tipo de análise chama-se análise de equação de primeiro grau. É bem fácil, não é muito complicado, então vocês vão ter que revisar isso aqui mais detalhadamente, tá bom? Não se preocupe, as anotações de hoje vão ser todas enviadas para vocês, tá? Conseguiram copiar aqui esse exemplo 3? Tentem dar uma printada, por favor.
E vamos fazer. Já, próximo. Propriedades operatórias de logaritmo. Propriedades operatórias de logaritmo. As propriedades operatórias de log são simplificações de logaritmo para podermos aplicar algumas propriedades. São bem legais, na verdade, são bem interessantes. Primeira propriedade, log de produto. Não esqueça que a partir de agora nós estamos mais chiques, tá bom? Estamos íntimos. Não é mais logaritmo, vamos chamar de log, é mais chique, né? O que diz a propriedade de log de produto? A propriedade de log de produto diz que o log de A vezes B na base C, isso aqui é a mesma coisa que log de A na base C mais log de B na base C. Ou seja, senhores, quando há um produto de logaritmandos, significa soma de logaritmos. Quando há um produto de logaritmandos, há uma soma de logaritmos. Ficou claro? Exemplo aqui. Log de 6 na base 2. Log de 6 na base 2 pode ser o quê? Pode ser... Só um minuto, por favor. Isso aqui pode ser log de... Quem é 6? 6 é 3 multiplicado por 2 na base 2. Isso aqui é a mesma coisa que log de 3 na base 2 mais log de 2 na base 2. Aí nós resolvemos cada um separadamente. Ficou claro o que eu falei? Perfeito. É bem interessante mesmo. Já. Próximo. Não esqueça que eu falei, tá bom? O que significa log de produto? O produto de logaritmando significa soma de logaritmos de mesma base. Deixa eu escrever isso. Tá aqui. O produto de logaritmandos significa soma de logs de mesma base. Excelente pergunta, Maurício. É isso mesmo. Significa que nos exercícios nós vamos fazer o que nós chamamos de simplificação desses logaritmos. Sempre vamos fazer dessa forma. Deixa eu colocar mais um exemplo aqui. Fizemos exemplo 1, exemplo 2. Log de 10 na base 7. Quem é log de 10? Log de 10, por exemplo, é 5 vezes 2 na base 7. Isso aqui significa log de 5 na base 7 mais log de 2 na base 7. Exemplo 3. Log de 300. Assim, deixa eu explicar algo para vocês. Anote isso aqui, isso é muito importante que eu vou falar. Quando não aparece base nenhuma, vocês perceberam que eu não coloquei nenhum número aqui? Toda vez que não aparece base nenhuma, isso aqui significa base 10. Quando não tem base, significa base 10, ok? Então vai ficar como isso daqui? Log de 300, quem é? Log de 300 é log de 3 vezes 10, vezes 100, por exemplo. Que é a mesma coisa que log de 3 na base 10, mais log de 100 na base 10, e assim por diante. Ficou claro? Perfeito. Esse aqui foi log de produto. O próximo caso é log de quociente.
Conseguiu copiar, pessoal? Vocês estão conseguindo copiar, pessoal? Estão acompanhando bem? Vamos lá. Segundo caso. Deixa eu copiar rapidinho. Tirou o print? Tira o print rápido. Pá! Todo mundo aqui já teve algum contato alguma vez na vida com logaritmo, né? Desde a hora que eu Sim. cheguei. Oi? Desde o quê? Já. Base 10. Vocês falam só pela metade, pelo amor de Deus. Próximo caso. Logaritmo de um quociente. O logaritmo de quocientes é bem interessante. Ele fala o seguinte, tá bom? O log de A sobre B na base C, isso aqui é a mesma coisa que log de A na base C menos log de B na base C. O que significa isso daqui? Em uma mesma base, a divisão de logaritmandos é igual a diferença entre logaritmos. Desses números. Deixa eu me colocar aqui o que significa isso. Por exemplo, aqui. Exemplo 1. Log de 2 sobre 3 na base 5. O que significa isso? Isso aqui significa log de 2 na base 5 menos log de 3 na base 5. Uma palavra de cautela, tá? Quando eu falo divisão de logaritmo, é divisão de logaritmo, não de logaritmandos. Essa divisão, esse quociente é divisão de logaritmandos, não de logaritmos. Por exemplo, tem um log de A na base B dividido por log de B na base C. Isso aqui é outra coisa, isso aqui é divisão de logaritmos. Não aplica propriedade nenhuma aqui, tem que resolver na tora mesmo. A divisão de logaritmandos é que é aplicável à propriedade. Então, aqui, mesmo raciocínio. Né? Esse aqui foi exemplo 1, exemplo 2. Observe. Quanto que é o log de 1 sobre 8 na base 2? Isso aqui significa o quê? Log de 1 na base 2 menos log de 8 na base 2. Aí nós resolvemos cada um separadamente. Observe aqui que nós temos divisão de potências. Alguma pergunta aqui? Conseguiram copiar? Maurício? Tirou print? Terceiro caso, logaritmo de potência.
Essa propriedade, para mim, é uma das mais lindas do logaritmo. O logaritmo de A na base B elevado a n, esse n aqui, ele vem aqui para frente, tá bom? Vai ficar n multiplicado por log de A na base B. Cara, é lindo. É lindo, lindo, lindo mesmo. Muito legal. O que diz essa propriedade aqui? Na verdade, acho que a propriedade é autoexplicativa. Quando eu tenho o expoente de um logaritmando, esse logaritmo... Só um minuto, por favor. Tá todo mundo aí, vocês estão vivos, né? Isso aqui significa que esse n, essa base, ela vai multiplicar todo o logaritmo, toda a resposta do logaritmo. É bem interessante mesmo, é bem relacionado. Por exemplo, aqui, olha. Esse exemplo 1 é log de 8 a quarta na base 3. Isso aqui é a mesma coisa, 4 vem para cá para frente, vai ficar 4 vezes log de 8 na base 3. É bem interessante mesmo. Exemplo A. Exemplo B. Log de 10 ao quadrado na base 10. Isso aqui significa o quê? Significa 2 vezes, passa para frente, né? Vai ficar 2 vezes log de 10 na base 10. Assim por diante. Exemplo C. Log de raiz quarta de 3 na base 2. Raiz é um expoente. Raiz quadrada é um expoente. Que expoente, Henrique? É fácil. Isso aqui vale quanto? Isso aqui vale 1, né? Então vai ficar como isso daqui? Vai ficar log de 4 elevado a 1/3 na base 2. E esse 1/3 vem aqui para frente. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser 1/3 multiplicado por log de 4 na base 2. Aí resolvemos separadamente, tá bom? Eu deixei para o final a melhor de todas, tá? Que é a chamada mudança de base. Fale, meu querido Momal. A gente vai multiplicar, por exemplo, a gente multiplica 1/3 pelo resultado do Ai, Maurício, que a gente maravilhosa sua pergunta. Maravilhosa. Olha, não, sério, você ganhou o cookie de hoje, né? Escuta, o Maurício perguntou algo brilhante, olha, brilhante, eu estou até surpreso. Então, o que aconteceu aqui? Quando ele perguntou se um texto está multiplicando o log, ou 4, ou 2, ou o logaritmo todinho. Ele foi perfeito na pergunta. Esse 1/3, esse 2, esse 4 aqui, eles estão multiplicando o resultado de log na base 3, o resultado de log de 10 na base 10, e assim por diante. Muito obrigado, Maurício. Ficou mais claro, tá bom? Alguém tem uma outra pergunta, alguma coisa a falar? Muito bem. Quarta propriedade, que é minha propriedade preferida, é essa daqui. Mudança de base do logaritmo. Às vezes, dependendo do exercício, por exemplo, digamos que eu tenha log de 5 na base 3. Às vezes, no exercício, ele vai querer que você mude a base. Ele vai querer que você mude a base para uma outra base que você quer. Uma base mais fácil de se calcular. Eu vou escrever uma frase aqui, eu quero que vocês prestem atenção. Mude a base desse log para 2. Ou seja,
A pergunta do problema que ele está relacionando, o problema que eu criei aqui, ele quer que nós mudemos a base desse log para 2. Como é que eu faço isso? Prestem atenção, tá? Não pisquem, tá? Que isso aqui é bem legal. Vai ficar log de 5 na base 2 sobre log de 3 na base 2. Gostaram? Quando você faz a mudança de base, nós utilizamos um novo logaritmo na nova base que nós queremos. E nós expressamos isso através da divisão entre eles. Ficou claro? Vamos fazer alguns exemplos para fixar? Alguém tem alguma pergunta disso? Vamos lá. Muito boa pergunta, Cristóssimos. A Cristóstomo perguntou assim, Henrique, qual base a gente sabe que vai... Qual base, afinal, que é para trocar? É o problema que vai dizer. É o problema que vai mostrar qual base ele vai precisar para cada caso. Ou, pelo menos, a base que nós queremos mudar. Por exemplo, aqui eu tenho log de 3 na base 7. Eu quero base 2. Vamos lá. Eu quero base 2. Como é que vai ficar? Vai ficar log de 3 na nova base 2, dividido por log de 7 na base 2. Aí eu resolvo cada um separadamente. Letra B. Log de 25 na base 5. Ele quer... Eu, Henrique, quero base 10. Como é que vai ficar? Vai ficar log de 25 na base 10, dividido por log de 5 na base 10. E assim por diante. Ficou claro? Agora que nós já entendemos essas 4 propriedades fundamentais para a gente poder aplicar e desenvolver logaritmos, vamos fazer alguns exercícios para poder fixar isso que está sendo pedido, tá ok? Vamos lá agora. Logaritmos é um assunto bem extenso, ele é cheio de detalhes, assim. A gente vai precisar de mais de uma aula para fazê-lo, mas não se preocupe, vai ser normal isso daí, tá bom? Exemplo número 1. A pergunta aqui do problema é bem interessante. Ele fala, desenvolva a seguinte questão, a seguinte expressão. A expressão é essa. Log de A raiz de B sobre C elevado ao cubo, na base 10. Porque lembre-se, quando não aparece a base, significa que é base 10. Desenvolver uma expressão, senhores, significa simplificá-la, de modo que fique todos os expoentes, todos os itens dela isolados. O que nós estamos enxergando aqui? Bom, em primeiro lugar, eu tenho uma divisão aqui de logaritmandos. Interessante, eu tenho um produto de logaritmandos também. Então, vamos por partes. Não esqueça que produto de logaritmandos significa a soma de logaritmos. No caso, vai ficar como? Vai ficar log de A na base 10, mais log de raiz de B na base 10, menos log de C na base 3. Aliás, de C ao cubo na base 10. Observe aqui que essa divisão eu coloquei direto aqui nesse sinal negativo, indicando no caso, que eu consegui aplicar a propriedade. Vamos dar uma simplificada aqui? Esse log de A, ele não dá para fazer nada, mas o log de B dá para fazer. Quem é o B? Como eu já expliquei várias vezes para vocês, essa raiz de B, na verdade, aqui tem o número 1 e aqui tem o número 2.
Então, uma maneira de simplificar esse cálculo vai ficar log de b elevado a 1 sobre 2. Respira, dá para fazer mais coisa aqui, tá? Menos... Tá vendo aqui propriedade de potência? Esse 3 aqui, como eu falei, quando eu tenho o expoente no logaritmando, ele pode passar aqui para frente. Vai ficar quanto? Vai ficar 3 vezes log de c na base 10. O que mais aqui? Vamos terminar. Isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar log de a. Esse meio pode passar para frente multiplicando, mais 1 sobre 2 multiplicado pelo log de b, menos 3 vezes o log de c. Pronto. Não é para fazer grandes coisas, não. O objetivo desse cálculo aqui era só fazer o desenvolvimento. Nós simplificarmos essa expressão. Agora que nós já sabemos simplificar essa expressão, vamos aplicar isso em alguns exercícios à parte, para podermos entender os detalhes dele. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Exemplo 1, exemplo 2. Tiraram um print daqui, conseguiram copiar? Em nome de Deus, minha garganta... Minha garganta é muito ruim. O pulo do gato aqui dessa questão, e isso que eu quero que fique claro quando vocês assistirem essa aula, é que isso aqui em cima tem um produto. Aqui vai ficar log, aqui vai ficar a multiplicado por raiz de b dividido por c elevado ao cubo. Esse produto aqui de cima significa produto de logaritmandos. E o produto de logaritmandos significa soma de logaritmos. A divisão desse cara, que é dividido por c elevado ao cubo, significa subtração de logaritmos. E, portanto, vai ficar log de c elevado ao cubo. Ficou clara essa parte? Beleza. Agora vem as simplificações. Dá para continuar simplificando? Dá. Log de a na base 10 deixa, não dá para fazer nada aqui. Mas log de b, não esqueça que essa raiz aqui significa b elevado a 1 sobre 2. E, portanto, depois eu posso até colocar aqui para frente. A mesma coisa aqui, esse cubo. Esse cubo está aqui, ele pode ir para frente, vai ficar 3 vezes log. Ou seja, é só aplicação de fórmula mesmo. Bora fazer mais um exemplo para fixar. Na verdade, são os mesmos exemplos, é só para a gente poder entender as propriedades, tá bom? Esse aqui foi exemplo 1. Vamos verificar agora exemplo 2. Continuando aqui. Se log de 2 na base 10 é igual a A, e o log de 3 na base 10 é igual a B, calcule. Muito obrigado, meu amor. Por favor, fecha. Por favor. Calcule o log de 72 na base 10. Para resolver um log, você tem que fatorar esse número, esse logaritmando. 72, não está muito bem certo. 72 por 2 vai dar 36 por 2. 18 por 2, 9 por 3, 13 por 3, 1. Então, esse 72, na verdade, significa log de 2 ao cubo multiplicado por 3 elevado ao quadrado. Eu vou apagar isso aqui, tá? Dito isso, o que significa isso daqui? Olha só, eu tenho logaritmando, isso aqui é logaritmando. Logaritmando na base 10. Esse logaritmando aqui é logaritmando de produto. Logaritmando de produto significa a soma de logaritmos. Então vai ficar log de 2 ao cubo na base 10, não preciso colocar, mais log de 3 ao quadrado na base 10. Deixa eu me colocar bem chique, tá bom? Mais log de 3 ao quadrado na base 10. Dá para continuar fazendo alguma coisa? Na verdade, sim. Isso aqui tem uma potência bem aqui. Isso aqui pode vir aqui para frente. Isso aqui é 3 vezes log de 2 na base 10, mais esse 2 pode vir para cá para frente também. Vai ficar log de 2, mais 2 vezes log de 3 na base 10. Lembre-se que o problema, ele me deu uma dica. Ele disse que o log de 2 na base 10 vale A,
E o log de 3 na base 10 vale B. Então, substituindo esses valores que eu encontrei aqui, vai ficar como? Vai ficar 3 vezes. Quanto que é o log de 2? O log de 2 vale A. Lembre-se, só simplificar, né? Que é legal. Mais 2 vezes o log de 3. Quanto que é o log de 3? O log de 3 vale B. Então vai ficar como isso aqui? Vai ficar 3A mais 2B. Caramba, isso aqui é lindo. Cristóstomos, fala a verdade. Dá vontade de estudar sempre matemática. É lindo, rapaz. É muito bonito. Sério, de verdade. Alguém tem alguma pergunta? Ficou tudo ok? Querido Maurício, ficou alguma dúvida? Stephanie, ficou alguma dúvida naquilo que eu escrevi e falei aqui? Muito bom. Esse aqui foi o exemplo 2. Vamos pegar aqui mais um exemplo, tá bom? Exemplo 3. Stephanie, entendeu, querida? Como eu vou colocar essa aula no YouTube, eu queria falar algo para vocês assim. Poxa vida, pessoal, a gente podia bem ficar conversando com o outro, falar aqui, fazer as perguntas. Vocês ficam que nem jabuti, tudo escondido aí, que não querendo falar, que nem índio do mato. Já, vamos lá aqui. Exemplo 2, exemplo 3 agora. Eu sou um índio que pergunta. Ai, meu Deus. É bem simples esse exemplo aqui. É dado o log de 8 na base 2. Reescreva esse log em base 10. É dado log de 8 na base 2. Reescreva esse log em base 10. É bem simples, não é verdade? Como ele deu esse log para a gente, vai ficar log de 8 na base 2, ele quer que a gente reescreva na base 10, significa que vai ficar quanto? Vai ficar log de 8 na base que ele quer, que é bendita base 10, dividido por log de 2 na base que ele quer, que é a base 10. Aí resolve cada um separadamente. Nesse caso específico, como ele não deu nada, e o objetivo aqui é apenas aplicar a propriedade, não precisa fazer absolutamente nada. Muito bem, agora que a gente já pegou tudo, vamos complicar mais um pouco? Vamos lá, exemplo 3, exemplo 4. Pessoal, depois vocês tentem imprimir esse material, está ficando muito bom, está bem detalhado o material de log. Vai fazer, tá bom? Esse exemplo 3, exemplo 4. São dados log de m na base A igual a 11. Desculpa aqui. Igual a 11. E o log de n na base A, que é igual a 6. Nestas condições, calcule log de m elevado ao cubo multiplicado por n elevado ao quadrado na base A. Que lindo, não é verdade? É porque as dicas que ele me deu para resolver esse problema são relativas a log de m na base A e log de n na base A, que é igual respectivamente 11 e 6. Então, para poder fazer esse problema, eu teria que primeiro simplificar ou desenvolver, porque desenvolver é isso, né? Desenvolver, aplicar, simplificar todas as propriedades possíveis dentro de um logaritmo. No caso, vamos tentar fazer aqui. Passo número 1, identificação dos termos. Isso aqui é o quê? Só um minuto, por favor. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o logaritmando. Um produto de logaritmo, né? Isso aqui vai ficar como? Isso aqui é a mesma coisa que log de m elevado ao cubo
na base A mais log de n elevado ao cubo na base A. Lembre-se, eu identifiquei a propriedade de soma de logaritmos aqui, porque eu tenho um produto de logaritmandos. Se tivesse um produto de logaritmos, algo assim, não seria desse jeito, tá? A gente tem que fazer passo a passo. Mas como há um produto de logaritmandos aqui, significa a soma de logaritmos. Então vai ficar como isso daqui? Simplificando, vai ficar como? Vai ficar 3 vezes. Não esqueça, vamos lá, vamos continuar. Aqui tem um produto, tem um expoente no logaritmando. Expoente de logaritmando pode ser jogado para frente. Vai ficar 3 vezes log de m na base A, mas esse 2 aqui ele pode vir para frente também. Expoente de logaritmando vai ficar 2 vezes log de n na base A. Dá para simplificar ainda? Não, já chegamos ao limite. Agora eu vou substituir. Esses valores log de m na base A e log de n na base A eu já tenho. Valem 11 e vale 6, respectivamente. Vamos substituir. Vai ficar como isso daqui? Vai ficar 3 vezes log de m na base A igual a quanto? 11. Mais 2 vezes log de n na base A, que vale quanto? 6. Isso aqui vai ficar 3 vezes 11, que é 33. E 2 vezes 6, que vale 12. Isso aqui vai ficar 5, 4, 45. Então, significa que o nosso log desse cara esquisito aqui vale apenas 45. Mais fácil do que isso, só empurrar bêbado da ladeira. Ok, pessoal? Tranquilo, né? Bora fazer mais uma para fixar? Eu vou fazer várias dessas propriedades, porque depois vocês vão ter que fazer exercício. Eu preciso que vocês treinem bastante. Porque para a próxima aula a gente vai ver muita coisa, então eu preciso que vocês já saibam essas propriedades. Exemplo 4. Exemplo 5. Lembre-se, Gerciane, vamos ter fé, na verdade. O pessoal travou aqui, vocês não estão falando nada mesmo. Eu sinto que tu ia usar o exemplo da mulher apaixonada. Eu nunca falei isso na minha vida, querido. Exemplo 5. Sabendo que o log de A na base B é igual a 6. Calcule. Desculpa. Sabendo que o log de A na base B é igual a 6, calcule o log de B elevado ao cubo na base A. Essa questão é bem interessante, porque quando você faz um cálculo de substituição, você sempre tem que examinar a base do seu logaritmo da dica, né, por assim dizer. E a base é B. O problema é que aqui no problema a base é A. Vamos ter que fazer mudança de base. Temos que colocar na base que o problema pede, que é obviamente a base B. Como eu faço isso? É simples. Vai ficar como isso daqui? Mudança de base. Vamos lá aqui, olha. Aplicando a mudança de base. Vai ficar como? Vai ficar log de B elevado ao cubo na base B, dividido por log de A na base B. Não é que é lindo? Vamos simplificar aqui o que nós já fizemos, tá bom? Esse 3 aqui pode passar para frente. Isso aqui vai ficar 3 vezes log de B na base B, dividido por log de A na base B. Eu expliquei para vocês, lá nas nossas propriedades, que quando logaritmando for igual a base, isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 1. Então vai ficar 3 vezes 1 aqui em cima. Lembre-se da regra. Quando logaritmando for igual a base, vai ficar apenas 1. 1. Maria, tu já empurrou bêbado? Beleza, aqui. Então, quanto que vai falar isso daqui? Agora eu vou substituir aqui embaixo. Agora ficou fácil. O log de A na base B vale quanto? Tá aqui, olha. Vale 6. Então vai ficar aqui. Vai ficar como isso aqui? Vai ficar 3 sobre 6. Simplificando, vai ficar quanto? Vai ficar 1 sobre 2. Não é que é bonitinho, pessoal? Perfeito, não é verdade?
Então é isso, é bem tranquilo, bem fácil. Agora que nós já sabemos fazer isso daqui, eu gostaria de passar nessa parte final da nossa aula uma revisão bem básica sobre o que é equações logarítmicas. Aliás, só um minuto rapidinho. Não vai dar muito tempo, não. Espera aí, rapidinho, pessoal. Não. Equação logarítmica já está na segunda parte da nossa aula. Ficou claro aqui o que eu expliquei? Ficou claro aqui o que eu falei? Beleza, tá bom? Essa aula de logaritmo, falta ainda uma segunda parte nela, que ela é um assunto muito extenso, eu quero fazer isso com calma, tá? Nós vamos continuar a segunda parte dessa aula, já vou passar os dados para vocês. Pessoal que assistiu até o final aqui no YouTube, muito obrigado, tá bom? Vamos continuar nossas atividades. Eu vou parar a gravação aqui só um instante, tá bom?